eu sou da Gil Serrano, administradora imobiliária. Hoje, na Gil Serrano Entrevista, novamente o nosso parceiro de negócios, o professor José Marques, juntamente com o senhor Luiz Serrano, que também faz parte de síndico profissional. Caso o senhor ou a senhora queira uma propaganda no seu condomínio, entre em contato com a gente nos nossos meios de comunicação. Pode falar, senhor Luiz. Aos que estão nos ouvindo, muito bom dia. Espero que todos estejam muito bem, gozando de saúde, embora estejamos numa situação emergencial, somente Deus poderá nos prover e nos livrar desse mal. Isso posto, quero informar a todos que a Gil Serrano está tendo hoje o grande prazer, a honra de dar continuidade a uma série de entrevistas com pessoas que estão no ramo trabalhando, além do condomínio, também em outras áreas, como é o caso do professor José Marques, que tem uma parceria com a Gil Serrano, aproximadamente uns 25 ou 27 anos, se não me falha a memória. Ele já falou em outras entrevistas, tivemos um retorno muito bom, graças a Deus, e graças à competência dele, e é um motivo de muita satisfação tê-lo de volta aqui neste dia, para elucidar algumas dúvidas referente a uma parte importante da construção civil, que é as manutenções periódicas, hoje exigidas, inclusive, por lei, que são denominadas de inspeção predial. Vamos ter a honra de ouvir, faremos aí um bate-bola, um ping-pong, como na gíria dos entrevistadores utilizam, fazendo perguntas, obtendo resposta, conhecimento e toda a competência que acompanha o nosso entrevistado desse dia. Professor José Marques, bom dia, como tem passado? Tudo bem? Muito bom dia mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Apesar dos pesares, né? Apesar desse isolamento a que todos estamos submetidos, mas vamos tocando. Tem que encarar. Né? Então, já dando início no foco dessa entrevista, eu gostaria que o professor José Marques discorresse assim, de uma maneira ampla, inicial, para dar uma ideia da entrevista e do trabalho que ele vai apresentar para nós hoje. Nós recebemos aqui na Gil Serrano um material elaborado pelo professor José Marques, muito importante, falando sobre uma parte das obras, das manutenções, que são prédios que têm marquises, às vezes prédios residenciais, tem marquise, uma grande gama de prédios comerciais também, e outras obras, né? Às vezes não sempre condomínio, mas também galpões, salões ocupados por padarias e outros afins, onde constam ali, na origem da obra, as famosas marquises. O que a gente tem visto ultimamente aí na mídia são situações muito desagradáveis. Eu não vou adiantar o assunto, porque esse assunto está na cátedra do senhor professor José Marques. Ele me mandou um material que começa aqui com uma palavra pedra, muito interessante. Depois nós vamos publicar aí, também nos meios de comunicação, para que vocês possam conhecer tanto as pessoas que são leigos no assunto, como técnicos e profissionais também. Agora, com a palavra sobre o assunto, vamos ouvir o professor José Marques. Muito bem. Então, quando se fala então em construção, a gente tem que, naturalmente, historicamente, situar o que é uma edificação, o que é uma construção. Originalmente, as construções eram feitas de pedra, né? Daí, inclusive, o nome, o pedreiro, que era aquele que edificava com pedras, né? Então, a origem
está na pedra. As pedras eram usadas originalmente ali para grandes construções. E qual é uma característica básica da pedra? A pedra resiste muito bem à compressão, né? Metrô, 6 horas da tarde, todo mundo comprimido, né? Mas a pedra não resiste à tração. Tá? A corda no cabo de guerra, 8 caras de um lado, 8 caras do outro, tentando esticar a corda. É a tração. A corda está sendo tracionada. Ora, a pedra, então, resiste muito bem, infinitamente bem, à compressão, né? Mas não resiste à tração. Então, quando eu ponho uma carga em cima dessa pedra, a face de cima está se comprimindo, né? O metrô, 6 horas da tarde, e a parte de baixo está se distendendo, né? Está se alongando, né? Ora, a pedra resiste à compressão, mas não resiste à tração. Igualmente, o concreto, depois, quando vem, vai sofrer a mesma característica, vai acontecer no concreto. Ele resiste muito bem à compressão, mas não resiste muito pouco à tração. Ora, exatamente o oposto ocorre com a ferragem, com o aço, né? Aquelas barras de aço que se colocam dentro do concreto. Daí, o concreto armado com uma armação em aço, né? Ora, essa armação, uma das características dela é que ela tem que estar afastada na hora da concretagem, ela tem que estar afastada da forma, né? Para quê? Para que não tenha a umidade que entra sempre pelo concreto não vá agredir aí a essa ferragem, que é o que ocorre, então, como a gente vai ver aí nas imagens, né? A gente vai ver que quando isso ocorre, quando a umidade passa pelo concreto e atinge a ferragem, essa ferragem se expande de dentro para fora, rompendo o concreto, né? Ora, quando rompe o concreto, significa que essa ferragem já diminuiu a sua resistência. O que vai ocorrer? Vai romper. E rompe, e desce mesmo, né? Isso pode ser evitado? Pode. Através do quê? Da inspeção predial, né? Então, o senhor síndico, o senhor é leigo, os arquitetos, engenheiros já conhecem a matéria aí desde os bancos escolares. O leigo, que normalmente é o administrador de condomínio, normalmente é o síndico, desconhece essa característica técnica do concreto. Então, o negócio qual é? Chame um profissional. Antes de chamar o profissional, vai lá, lava a marquise, né, para ficar bem limpinha, para que o profissional possa visualmente identificar anomalias que possivelmente estejam acontecendo, ou seja, oxidação de ferragens, né? É possível recuperar, portanto, quando você identifica prematuramente, você tem como ir lá e fazer um tratamento, fazer uma escovação, limpar essa oxidação, eventualmente até reforçar, né, essa marquise, né, de forma que ela não venha a entrar em colapso, né? Basicamente, então, é isso. Agora, o que a gente, inclusive, recomenda. Cuidado na hora de contratar um profissional. Preço é muito bom discutir preço. Agora, infinitamente acima de preço deve estar a competência do profissional, né? Perfeito. Então, seu Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta em Opa, relação à análise desse profissional na marquise. Ele faz uma quebra da marquise, um pedaço da quebra, eventualmente poderá haver. Por isso que tem que ser um bom profissional, né? Não adianta colocar um menino novo aí que não tem experiência e não vai saber lidar com aquilo que ele não vai identificar aquilo que ele está vendo, né? Eventualmente poderá haver a necessidade, e em muitos casos acontece, que tem que haver
a, 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 a Uma pequena pesquisa abertura, né, do destrutiva, local ali. quando você tem que destruir, ou seja, tem que ir lá com uma marreta e uma talhadeira, destruir o concreto em volta para ver a extensão desse comprometimento da ferragem. Poderá existir, no caso, sim, de pesquisas, quando você tem que, então, é um ensaio destrutivo. Você tem que destruir para poder identificar. Pode ocorrer. Só complementando, existe alguma máquina, algum equipamento? Vou dar um exemplo. Quando a gente precisa achar um vazamento, a gente utiliza uma máquina para caçar esse vazamento. Existe alguma máquina que identifica que está esse problema lá dentro? Não. Ou é sempre necessário quebrar? Isso é fantasia. Tem que ter o olho do profissional, o olho da experiência do profissional. Não adianta equipamento se o camarada... Não adianta equipamento. Não é? Esses equipamentos são... Tem muita gente aí querendo inventar o que não existe. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar perfeito. cuidado, porque, olha, cuidado. É visual. Visual vale o quê? A experiência do profissional. Hoje existem aí cursos, né, de especialização, cursos de inspeção predial, cursos de perícia, a nível de pós-graduação, inclusive. Né? Eu sou pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia. Né? A primeira turma que houve do IBAP-FAAP foi da qual eu participei. Isso já tem aí um bom tempo, já tem um tempinho aí, já tem alguns aninhos aí. Né? Então, bom, deixa eu fazer estejam capacitados, inclusive concursos de pós-graduação de preferência. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta também importante, emendando a pergunta do Paulo. É sabido, né? Óbvio, que depois de entregue uma obra, um edifício, né? De acordo com a legislação, né, pertinente, existem prazos, né? Existem prazos para uma durabilidade tanto da obra, né, aquilo que vocês chamam de vícios redibitórios, no caso de uma anomalia, uma patologia e tal. Bem, eu pergunto ao professor, imaginando que um edifício como aqui, especialmente como aqui, porque é uma parte da obra que fica exposta a intempéries, chuva e sol, e a carga e o peso, aquilo vai se desgastando. Minha pergunta é o seguinte: como deve proceder, isso é tecnicamente perguntando, tá? Como deve proceder o administrador, o síndico, com relação a prazos, vou usar um termo, prazos de validade daquela obra, aquela parte. Hoje fala-se em inspeção predial, mas que tempos e tempos é necessário fazer uma prévia verificação e depois a apresentação e a contratação para um laudo técnico, né? Ou uma inspeção predial, vamos dizer. Isso, na verdade, não era muito praticado. Todas as pessoas sabem que não existe essa prática de, periodicamente, como outros materiais. Por exemplo, conservação de equipamentos implantado no condomínio, né, que tem que ter uma manutenção sempre anual e tudo mais. Com relação à obra, como proceder, como deve ser feito para ter uma garantia de que as pessoas que residem ou trabalham no condomínio, mesmo comercial, possa ter essa garantia no sentido de periodicidade, de observação, laudo e correção. Então, qualquer edificação, qualquer setor da Constituição Civil tem um prazo máximo de 5 anos. Né?
Portanto, se o teu edifício tem mais de 5 anos, faça a inspeção. Já faz. Acontece que, às vezes, ocorre que a inspeção tem que ser feita antes. Né? O sujeito vem lá e identifica que está saindo óleo do motor do elevador. Opa, chame um profissional para fazer a inspeção desse motor, a inspeção desse equipamento. Né? De nada vale o que toda e qualquer prazo de garantia ele tem valor desde que o sistema e o processo de manutenção preventiva esteja ocorrendo. Se você não faz a manutenção preventiva ou, às vezes, corretiva, não valeu nada. Você quebrou esse prazo de validade do produto que você adquiriu. Você quebrou o prazo de validade. Por quê? Não fez manutenção. Automóvel, há quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu devo fazer manutenção no meu automóvel? Sempre que identificar um ruído qualquer diferente, faça a inspeção. Vá lá no mecânico, estou com um barulhinho no freio aí, o que é isso? Você não faz isso com o seu carro? Na edificação, exatamente a mesma coisa. Muito normal. Você já viu casos aí incríveis, né? Onde a fachada, isso é um dado muito interessante, a fachada de um condomínio. Internamente, o vidro é do condomínio. Externamente, é do condomínio, é área comum. Né? A tua janela, externamente, ela é área comum. Portanto, se enferrujar, você fez manutenção da sua esquadria de ferro? Não, deixou apodrecer. Amigo, a garantia de 5 anos não cobre aquilo que você não fez manutenção. Né? Então, cuidado. Por isso, novamente, eu vou insistir. Contrate profissional competente. Contrate profissional com experiência. Contrate profissional que, minimamente, tenha cursos de formação na área de perícias e inspeção predial. Minimamente, contrate profissionais assim. Eu peço novamente para fazer uma nova pergunta, uma outra pergunta também. O profissional fazendo uma verificação numa marquise, qualquer que seja essa marquise, ela pode estar num estágio inicial, né? Existe a possibilidade de um estágio inicial, de uma corrosão, de um desgaste inicial na marquise. Primeira parte. Segunda parte, ela pode estar já num desgaste mediano. Não vamos falar da terceira parte, que a terceira parte é queda mesmo, é trincas e tudo mais. Rompimento. Qual é a providência, como pode resolver o profissional nesse primeiro estágio e no segundo estágio? Então, veja, vai depender da extensão do comprometimento. Né? Porque, às vezes, você tem uma ferragem que está ali, aparentemente foi rompido. Por quê? Porque o caminhão bateu no pilar e rompeu o concreto e enferrujou. Mas o restante do pilar, o pilar inteiro, está íntegro. Né? Então, por isso, você precisa de um bom profissional que saiba identificar a diferença entre um comprometimento relativo e um comprometimento absoluto. Vai depender do bom profissional. Depende do profissional. Não depende do equipamento, não depende do olho do profissional. Muito bom.
Eu quero aproveitar também e fazer uma outra pergunta que já se desliga da parte de marquise, mas dentro da inspeção predial, que é o foco principal da nossa entrevista, complementando as entrevistas anteriores. Nós verificamos em alguns prédios, isso é mais ou menos comum, é uma prática mais ou menos comum, meio drástica, né? Aquela questão de entrar numa garagem, onde o teto da garagem é uma laje e a parte superior ela é descoberta, ela está ao tempo. E aí, com árvores, arbustos, existe a possibilidade de uma interferência da natureza e aparecer trincas nessa laje. Aí, ao invés de proteger a laje, eu não estou fazendo crítica, mas ao mesmo tempo estou fazendo uma constatação e quero a sua informação e explicação. As pessoas costumam colocar calhas, eu sei que é um absurdo, colocar calhas embaixo do teto, com caninhos para evitar o pinga-pinga, o gotejamento no automóvel, e desvia aquela água que sempre tem aquela estalactítica, esqueci o nome, não sei falar essa palavra, aquela descalcificação. Como é isso, professor? De novo, é o olho do profissional, que vai, além de identificar, orientar o síndico e a administração predial como proceder em situações análogas. Ou seja, não adianta você cobrir ou dar um plastiquinho embaixo. Você tem que descobrir aonde está a origem dessa infiltração de água. Que essa infiltração de água está comprometendo, está com certeza comprometendo a estrutura, as ferragens, a estrutura dessa laje, né? E vai romper, né? É muito comum. Então, você quer ver uma situação muito comum? Tudo muito bonito, jardim bonitinho. Jardim é o tipo da planta, raiz é o tipo da coisa que vai agredir o concreto. Sim, a constante umidade. Se não estiver bem, muito bem impermeabilizado, vai dar problema. Vai dar problema. Olá. Ó. Pois não. Tá tocando o telefone de algum aí. Precisa desligar? Sim. Só fechar a porta para nós. Então, é muito comum. Então, você vê aquela no térreo, né, bonito, aquele revestimento bonito. Aí está na hora de lavar a laje, está na hora de lavar essas partidas. O que o cara faz? Pega a VAP, né, e vai lá e lava com a VAP. Água em alta pressão. O que faz a água em alta pressão? Ela retira o rejunte dessas placas de revestimento. O rejunte vai embora, ela arranca fora. Ora, tirou o rejunte, a água, ao longo do tempo, vai penetrar por essa ausência de rejunte e vai começar a andar por baixo do revestimento, vai ultrapassar, vai encontrar deficiências na impermeabilização que havia sido feita lá há não sei quanto tempo, e vai agredir as ferragens, né? Quer dizer, pode acontecer antes de 5 anos? Pode. Pode perfeitamente acontecer antes de vencer os 5 anos, né? Pode perfeitamente acontecer. Ora, olá, alô, olá. Estou ouvindo. Então, pode acontecer antes de 5 anos? Pode. Então, cuidado. Esse negócio de prazo é muito relativo. De novo, como que esse prédio está sendo utilizado? Como que está sendo feita a manutenção preventiva? Quem que tem condições de identificar isso e, inclusive, orientar aí a administração predial como lidar com essa situação? O profissional habilitado e experiente. Então, cuidado na hora dessa contratação. Por quê? E muito cuidado aí. Legalmente, se você indica um profissional cuja competência é discutível, aquilo que ele disser
você vai estar assinando embaixo. Você é igualmente responsável por aquilo que esse profissional vai fazer com a tua indicação. Cuidado, você acaba se tornando corresponsável por eventuais acidentes. Cuidado, não é? Professor Marques, eu quero lhe fazer uma outra pergunta importante. Eu tive a oportunidade de presenciar uma assembleia, não me recordo o nome do prédio, e eu fui apenas como representante de um proprietário que tinha lá, nós temos locações, né? E fui lá como representante de quatro unidades para uma possível reforma de pilares. Um prédio ali na Zona Oeste, na Lapa, me lembro bem, muito na Lapa, não me lembro o nome da rua agora, mas eu estive lá presente, foi em 2 assembleias. Eu achei um fato interessante, até consultei o senhor na época, e existia ali 4 ou 5 pilares na garagem. Lembra, né, aquele prédio na Lapa? E tinha no bairro da Lapa, e nós verificamos lá que a síndica estava contratando pessoas, participamos de 2 ou 3 assembleias, e fizeram vários orçamentos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção, o senhor me chamou a atenção na época, quando ele fez essa pergunta, porque um dos engenheiros que lá estiveram, que esteve no prédio, ele disse que a própria descarga dos veículos faz com que a ferragem vai se comprometendo. Isso eu te consultei na época e o senhor constatou realmente aí. A única coisa que eu achei estranho, que eu queria te consultar agora, para o nosso público tomar conhecimento, é que lá foi feito o seguinte: foi contratado algumas empresas, eu acompanhei de perto, porque eu tinha locação de 4 apartamentos lá e era algo de vulto muito grande. E aí aconteceu o seguinte: aconteceu que contrataram uma empresa, algumas pessoas acharam interessante, contrataram uma empresa para recompor colunas, né? As colunas que lá tinha lá nesse prédio, recompor as colunas, mas sem antes fazer um diagnóstico. Isso, na sua visão, não está muito correto, né? Eu acho que tem que fazer um diagnóstico primeiro. Está lembrado desse prédio que eu falei na Lapa, né? Na Zona Oeste, né? Primeira coisa, de novo, um bom profissional que vá identificar a extensão desse comprometimento. Está só no térreo? Está só na garagem? Está só no térreo? Vai só até o primeiro andar? Ou vai até o 18º andar? Tem que fazer uma prospecção completa para poder tomar uma decisão. O CO2, o gás carbônico, em especial em garagens, ele vai agredir o concreto. Com certeza vai agredir o concreto. Ora, o que você precisa? Manutenção preventiva, pintura, impermeabilizar essa laje através de quê? Através de uma boa pintura. Eu peço permissão, Paulo, corta. Corta o quê? Não entendi. A gravação, que eu quero fazer a observação. Não dá para eu cortar nada porque tá gravando daí. Relaxa que depois eu tiro essa parte. Mas tá gravando direto. Você edita, né? Vocês já entenderam que esse prédio fica na Lapa, né, José Marques? Sim. Entende que esse prédio fica lá, que era uma síndica, tá lembrado? Porque Sim. eu quero que discorra que a ênfase é colocar primeiro o diagnóstico para depois apurar um técnico para refazer tudo. Claro. Você entendeu? Né? Claro. Lá nesse prédio. Então, continue, por favor. Obrigado, Paulo. Estava falando. Agora é o Paulo que sumiu. Não, eu tô aqui.
O que eu queria fazer uma pergunta para o senhor José Marques em relação a esse exemplo que o senhor Luiz Serrano fez. Quando você identifica ali, independente da empresa, ela não tem que passar por um órgão governamental, vou dar o exemplo que emite uma RT, uma RRTT, que indica que o que ela está falando tem credibilidade? Não. Ou ela, com a base que ela tem de conhecimento, o que ela está falando tem verdades ali? Na maior parte das vezes, quando você faz um parecer técnico, você emite uma RART, anotação de responsabilidade técnica. Né? Agora, isso para quê? Para garantia do contratante. Né? Garantia do contratante. Mas o órgão ele não vai até o local para verificar os pontos. Não. Ele só vai no caso de uma denúncia ou algo do tipo. Não tem pessoal competente e em número suficiente para fazer isso. Não tem. Tá. Então, por isso, você tem que contratar com o respaldo do profissional que já tem uma gama de serviços para você analisar direito. Né? Então... Sim. Contrate um profissional que minimamente tenha cursos de especialização no assunto. Né? Se for mecânica, se for elétrica, se for civil. São as 3 modalidades aí. Mecânica, elétrica e civil. Elevador. Elevador é mecânica, mas é também elétrica. Né? Mas é também civil. Como é que está? É um conjunto de coisas. Então, contrate profissionais com competência. Senão, você vai ter problema. Como teve... Eu peço fazer um complemento pela pergunta que o Paulo fez, muito, muito interessante, e eu vou fazer um complemento. Já faz tempo isso aí, mas naquela época nós estranhamos, né, alguns moradores lá do prédio, eu representando um proprietário, nós estranhamos essa situação de se fazer a obra sem antes fazer um diagnóstico, um levantamento do que estava acontecendo, que eram pilares, colunas com ferragens expostas, inclusive, como aquela do norte, que eu não lembro o estado agora, o professor vai lembrar. Aí, o que nós sugerimos, então? Então, na contratação, na feitura, na recomposição da obra, que contratasse também o assistente técnico. Isso, como o senhor falou agora, foi ressachado na hora, não, vamos ter 2 despesas. Bom, tudo bem. Fecharam a coluna, o pilar, e está lá o pilar. Mas se algo, esse se ou mais, são palavras que dão um pouco de receio para a gente do futuro, porque se o diagnóstico não foi executado e se o trabalho que foi feito não atendeu o diagnóstico inicial, acredito que vai apresentar novas patologias, sim ou não? Com certeza vai. Com certeza vai. Agora, de novo, né? Veja, por que eu volto a insistir? Contrate profissionais competentes. Caso contrário, você vai ter sérios problemas e você vai ser responsabilizado por aquilo que esse camarada falar ou fizer. Então, cuidado. Muito cuidado. Está aí. Tá aí. Eu acredito, né, que essas informações, esses detalhes, né, que a gente vê, porque o que a gente está falando hoje, nesse momento, nessa entrevista, é justamente a manutenção, né, a manutenção através de uma inspeção predial, e, obviamente, no laudo apresentado, ele vai ter a responsabilidade dessa equipe, que são civil, parte hidráulica, elétrica. Bom, realmente, o ideal para um condomínio, pensamos, né? O ideal para o condomínio, assim como é exigido o auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, sabe, professor? Tem muitos prédios que não têm o auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um absurdo. Eu tenho lido matérias aí circulando na mídia, que alguns apartamentos, na hora que
quando o cidadão é esclarecido, ele vai locar um apartamento para ele residir, acompanhado de um advogado, ou de um corretor, ou de um profissional competente, né? Ele faz essas indagações imobiliárias. Esse prédio tem ABCD? Esse prédio tem a água dividida, individualizada? Porque, além de ser um foco humano, né, social, para se evitar o gasto e o desperdício, porque quando a conta de água ela é dividida igual para todo mundo, as pessoas não têm assim muito critério, costume de fazer economia, né? Mas hoje nós precisamos economizar água, que é um produto nobre, vamos dizer, um produto sagrado, e é preciso conter, né, esse desperdício, como a gente vê, pessoal lavando calçada por aí com mangueira, é um absurdo, né? Então, administrador do condomínio, no nosso caso, a gente tem várias matérias sugerindo, orientando os funcionários, mesmo orgânico como terceirizado, para que essa prática não seja executada, desperdício. Então, de todas as formas, temos que racionalizar os custos, né? Agora, o patrimônio é invisível. As pessoas olham o prédio, mas ele é visível. Não, o prédio é visível, mas o patrimônio, na verdade, o custo-benefício, não aparece. Então, só no momento desse desastre, que nós vimos há pouco tempo, relacionado à Marquise, que é algo que a gente nunca olha. Você nunca vê uma Marquise, você passa e não vê a Marquise. De repente, ela te encontra. E é nesse momento que a responsabilidade se torna um negócio muito perigoso. Exatamente. Eu Mas, queria fazer uma pergunta, puxando nessa ideia que o senhor Luiz falou, que a gente não vê a Marquise. Creio que eu mesmo não conheço a definição para que ela é feita, ela é necessária no prédio. O professor José Marques pode explicar a necessidade de ter essa marquise, porque nem todos os prédios têm, ou todos têm e está em outros locais. Isso está muito bem explicado naquele material que eu te passei, que tem, inclusive, o histórico, né? De onde veio a marquise, né? Como que ela surge? Ela surge nos telhados. O telhado, o que tem? O telhado tinha aquele beiral que tinha a função de jogar a água de chuva para longe do pé da parede. A marquise substitui ou herdou essa função do beiral dos telhados. A marquise nas edificações, então, em prédios, né, a marquise exerce essa função. Está muito bem explicado lá naquele material que eu te parei, que eu passei para você aí, marquises. Né? Perfeito. No histórico das marquises. Muito bom. Aí. Eu creio que é isso, né? A nossa reunião vai terminar daqui a pouco. Como eu não estou gravando, eu não estou vendo quanto que tem de tempo ainda, mas já apareceu algumas notificações aqui de tempo. Pois é. Então, vamos... Isso, pode falar. Eu acredito que a entrevista com o professor José Marques foi muito elucidativa. Gostaria também, antes de fechar, que ele pudesse, por gentileza, colocar aí o contato dele, ou depois passar seu contato para nós gravarmos o contato de todas as mídias que ele tem aí, para que as pessoas que queiram consultá-los também, porque ele atua na área da expressão predial, laudo técnico. É bom lembrar que ele é um perito judicial sempre contratado pelos fóruns aí da nossa cidade. É uma pessoa realmente muito capacitada. Tanto é verdade que nós temos uma parceria com o professor José Marques já de um bom tempo, como eu falei no início da entrevista. Então, é importante que o professor José Marques faça as conclusões dele com relação ao trabalho que ele vem fazendo. Essa entrevista muito boa que nós vamos colocar na mídia, que as pessoas procurem também, tratando de um assunto sério de responsabilidade. Professor, tem a palavra aí. Olá, 1, 2, 3. Está ouvindo, não? Estou ouvindo, mas não está aparecendo a sua câmera.
Sumiu a sua imagem. Pois é, a bateria está indo embora. Ah, creio que seja por isso, então. É isso. Vamos Então, embora com a bateria. Vamos finalizar e aí eu vou complementar com aqueles 2 vídeos, vou juntar certinho. Isso. Então, olha, eu agradeço muito aí a oportunidade de poder me manifestar aí a respeito do assunto, e realmente a gente vem atuando aí, inclusive em aulas, né, para essa meninada que está aí fazendo a sua formação profissional. Então, eu quero agradecer aí essa oportunidade e deixar nítido aí que me coloco novamente aí à disposição de todos, novamente à disposição aí da Gil Serrano, né? E de outros companheiros aí que venham a necessitar aí da nossa atuação. Tá bom? Agradeço muito, viu? Desejo a todos aí um excelente final de tarde. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela participação de todos. Nesse GS Entrevista, a gente entrevistou o professor novamente, o professor José Marques, especialista em edificações e vícios ocultos. Vamos adentrar em mais temas nos próximos programas. Com certeza. Conte comigo. Muito obrigado. Abraço. Boa tarde, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado também pela oportunidade. Vamos colocar essa matéria na mídia para ajudar a todos a entender como funciona esse trabalho de prevenção, inspeção e tranquilidade para quem tem propriedades em condomínios verticais, horizontais, comerciais, galpões. Atuamos também na área de síndico profissional. Temos uma agência que pode atender ao vosso condomínio. Deus abençoe a todos e vou dizer o trinômio muito importante: saúde, força e união.